É isso aí. Deixa eu mandar essa live aqui para todo mundo. Vamos começar. Vai ser power. Vai ser muito top hoje. Tô encaminhando aqui para todo mundo essa live. Quem puder, manda também aí. Vamos participar junto. Bom, essa live é para um tipo de pessoa bem específica. Uma pessoa que ama a sua família, mas não consegue dizer alguns nãos. Essa live é para uma pessoa que sofre dentro do círculo familiar, seja com parentes mais próximos, mais distantes, seja convivendo debaixo do teto dos pais. Essa live foi feita para adultos que se comportam muitas vezes como crianças, como meninos, como meninas, como crianças mesmo. Isso não é culpa delas, lógico. Mas essa live foi feita para esses adultos que trabalham, que cuidam, de repente, de empresas, que lideram pessoas até, às vezes, que têm seus casamentos, têm seus filhos, mas que em alguns momentos, mesmo assumindo tantas responsabilidades fora, dentro do ninho ali, dentro do círculo familiar, são pessoas que ainda se sentem pequenas. Essa live é para esse tipo de pessoa. Então eu vou já começar o nosso trabalho aqui, o pessoal vai chegando conforme a gente for trabalhando. Quem for chegando, por favor, se puder mandar aí no aviãozinho essa live para alguém, vai ser muito bom, tá bom? Ter essa ajuda de vocês aí. Vi que a Manu tá por aí já, Manuela, Carlen, seja bem-vinda. Doutor F. Porto, desculpa, não sei se é Fernando, se é Francisco, seja bem-vindo também. Bom, gente? Compartilha essa live se vocês puderem, fiquem comigo que vai ser muito rica. A gente vai tocar em muito assunto importante aqui e talvez assuntos difíceis também de algumas pessoas lidarem. Para deixar claro, para a gente começar, a ideia aqui não é que essa live seja uma live de afastamento, não é fazer com que você que esteja me assistindo entre em rebeldia, por exemplo. Não é fazer você romper relações. A ideia aqui não é essa. Já pra gente começar a esclarecer. Seja bem-vindo, Daniel. Fica com a gente aí, cara. Bom receber você. Fernanda, acabou de entrar também. Bom receber vocês, gente. Bom ter vocês aqui. Então essa live não é isso. Pra você se tornar rebelde, pra você começar a romper relações com seus familiares. Não é isso. É sobre aprender a ocupar o lugar mais saudável dentro dessas relações. É lógico que tem casos que a melhor coisa mesmo é se afastar. Tem situações na nossa vida que tem familiar, tem pessoas que a melhor coisa que a gente tem que fazer é banir da nossa vida. Pra gente ter paz, pra gente seguir, pra gente prosperar. Mas a ideia da live não é essa. Você se tornar essa pessoa fria agora, que se afasta de todo mundo. Não é isso. Bom, é você ocupar um lugar um pouco mais saudável. Então tem uma perguntinha pra gente começar. Fala, prima, boa noite. Alice, bom ter você aqui, hein? Uma perguntinha psicanalítica pra gente começar. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Em uma palavra, a primeira que vier na cabeça de vocês. Como você se sente quando o assunto é família de origem? Coloquem aqui no chat, por favor. Primeira palavra que veio. Umazinha. Coloca aqui, só para eu saber. Quando o assunto é família de origem, como você se sente? O que vem na tua cabeça? Só para a gente ter uma ideia, e para você mesmo, inclusive, ter uma ideia do que pode estar aí dentro de você, de repente, de forma inconsciente. Esse exercício é muito bom, a gente trabalha muito isso na psicanálise. O que vem na sua cabeça agora? Fala. Não bota freios. Fala, o que veio? O que está passando aí? Só narra para mim. É mediante exercícios como esse que a gente consegue entender conteúdos que estão no nosso inconsciente. E quando eles vêm à tona, aí a gente pode trabalhar, a gente pode curar, aí a gente pode trabalhar. Rogério Rocha chegou aí, Leandro chegou aí, sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar essa live, tá bom, gente? Vai ser um prazer receber vocês aqui. E os seus amigos também.
Ó, Simone chegou. A Alice botou aí, ó, decepção. Olha só. A primeira coisa, quando o assunto é família de origem, ó, decepção. Olha só isso. Ó, o Li botou, boa noite, CM. Conduta masculina presente. Bom receber você aqui, guerreirão. Tamo junto. Ó, o Dr. Porto colocou desapego. Interessante também. Interessante, desapego. Quando se pensa em família de origem, desapego. Vocês vão sair daqui percebendo que vocês não são os únicos a passarem ou sentirem tudo aquilo que vocês sentem. Vocês não são os únicos. A ideia é essa. Vocês não estão sozinhos. Então vamos partir para o nosso primeiro módulo aqui, para a gente começar os nossos trabalhos. Quando amar vira silêncio. Existe uma diferença enorme entre amar e se anular. Qual que é o problema? Principalmente nos meios familiares. A gente aprende, a gente cresce, aprendendo que se eu amo, eu tenho que fazer tudo pro outro. Eu tenho que obedecer de forma cega. Eu tenho que seguir cada palavrinha, cada ordem, cada coisinha que me falam. Eu tenho que seguir o estilo de vida. Eu tenho que ter o mesmo estilo de vida que a minha família carrega historicamente. Porque eu amo, eu tenho que seguir. Eu não posso tomar um caminho diferente. Eu não posso falar um ai, eu não posso opinar. Não. Eu amo. Existe uma diferença muito grande entre a gente amar e a gente ter que se anular. Muita gente aprende essa diferença de forma errada. Aprende que para ser amado precisa concordar com tudo. Já aconteceu com vocês? Não, porque se eu discordar, aí não vão me amar. Aí vão retirar o amor. Isso geralmente acontece o quê? Em muitos grupinhos, né? Para você ser aceito, você precisa se calar. Você vai nos ambientes da escola, da faculdade, ambiente de trabalho, isso acontece muito. Você vê lá, tem um grupo já formado, pré-estabelecido, e você de repente chegou novo lá na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho. O grupo já está pré-estabelecido, você quer fazer parte. Você quer se relacionar. Aí você vê que as pessoas são diferentes. Aí o que a pessoa frágil faz? Ela se cala. Para ser agradável, para ser aceita. Ela concorda com tudo. Você, por exemplo, mulher, tem lá um grupinho lá no seu trabalho novo lá. Todo mundo defende aborto, todo mundo defende a poligamia, todo mundo defende a vida desregrada sexualmente. E você pensa diferente, você tem um outro estilo de vida. Você é uma dama. Você é uma mulher honrada. Mas se você não tem cabeça, se você ainda não aprendeu, você que não assistiu a live, como é que você faz? Você concorda com o pensamento deles, porque você quer fazer parte. Você se cala. Qual que é a sua opinião sobre isso, fulana? Não, mais ou menos, realmente. Desconversa, gagueja. Entende? Porque você quer fazer parte. Aí você se anula, você se cala, você concorda, porque você quer ser amado, você quer ser aceito. Grande erro. Assim, ó, ser taxado de ruim. A Carlen colocou. Eu adoro quando vocês contribuem, quando vocês comentam coisas aqui, botam a opinião de vocês perguntam, tá? Fiquem à vontade aqui no chat, gente. Aqui é pra gente trocar, tá bom? Adoro quando vocês colocam as coisas aqui. Ó, Fernanda, quando eu discordo, aí sou taxada de difícil, de ignorante. Olha só. Você é boazinha se você disser sim pra tudo. Aí você presta, aí você tem valor, aí a gente te aceita. Se você discordar, você é taxado de ruim, como a Carlen falou. De difícil, como a Fernanda falou. Aí o que isso é imprimido? Eu não posso ser difícil. Eu não sou ignorante, eu não quero ser uma pessoa difícil. Então eu tenho que concordar. Aí você começa a se lascar. Porque você ainda não desenvolveu a autonomia para bater no peito. Você ainda não sabe quem você é. Você fica buscando validação. É por isso que você age assim. Entende? Aprende que honrar precisa abrir mão de si mesmo. Com o tempo isso vira um padrão. A pessoa evita conflitos, engole sentimentos, não expressa as suas opiniões, tem dificuldade de colocar limites
e sente culpa quando tenta se posicionar. Já aconteceu com você alguma dessas coisas? Evitar conflitos, engolir sentimentos, não expressar opiniões, dificuldade de colocar os limites e sentir culpa quando tenta se posicionar. Geralmente são pessoas mais novas, porque quer ser pertencente, prefere se anular. Simone, excelente comentário, mas eu faria só um adendo aqui no finalzinho. Às vezes a pessoa não prefere se anular, mas foi a forma que ela aprendeu. É o que ela acredita. Não é que ela prefere. Às vezes ela não tem muita saída. Eu digo até de forma madura, de maturidade mesmo. Ela não entende que ela pode seguir outros caminhos. Foi o que ela aprendeu. E por muitas vezes, de bobinha, por considerar tudo que falam. Olha só. Exatamente. Não preciso concordar para ser daquele grupo. Tenho também que ter opinião própria. Alice, perfeito. A gente vai falar muito sobre isso. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu já vou até pular aqui uma etapa, já que a Alice tocou nesse assunto. Se existe um grupinho na minha família, no meu trabalho, na faculdade, qualquer lugar que seja, na igreja, num centro religioso, em qualquer lugar. Se existe um grupo em que para eu ser aceito, amado, respeitado, eu tenho que concordar com eles, então esse grupo não merece que eu esteja no meio deles. Eles não me respeitam. Eles não respeitam a minha liberdade de ir e vir, que é constitucional, de pensar, de ter as minhas próprias opiniões e decisões. E se eles não me respeitam, não é o meu lugar. Poderia acabar a live agora. Se não me respeitam, se não respeitam a minha liberdade, não é o meu lugar. Se você aprender isso. Se você aprender isso. Gente, 8h12, eu poderia acabar a live agora. Isso aqui já é revolucionário. Aí mesmo que não concordo e falo, sim, sou difícil então. Fernanda. É isso, gente. É isso. Então eu sou difícil mesmo. Dane-se. Gente, quão poderoso é a gente aprender a falar assim, olha, dane-se. Vocês já falaram dane-se alguma vez na vida? Já falaram dane-se? Experimenta falar aí. Eu não vou te ouvir não, mas experimenta. Você vê como é gostoso. Não me aceitam, pensa diferente. Dane-se. Fala, pra você ver como é que é bom. É muito delicioso. Bruno Sokolowski. Seja bem-vindo, Bruno. Tamo junto. É muito bom a gente aprender a falar dane-se mesmo. O problema é que aquilo que parecia amor começa a se transformar em silêncio. E silêncio prolongado costuma gerar ressentimento. Esse é o problema. No começo a gente faz por falta de maturidade. A gente acha que está fazendo porque a gente ama. E de fato a gente ama. Principalmente no ambiente da nossa família. Não, eu amo, não posso ser difícil, eu não posso colocar minha opinião, não posso discordar, eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar, eu tenho que... Aí a gente faz por amor. O problema é que a gente começa a se calar, a se anular. E no silêncio que se posterga, isso começa a gerar ressentimento na gente. Porque aquilo vai acumulando, aquilo vai nos enchendo, a gente não bota pra fora, e aquilo vai enchendo, vai tomando lugar na nossa vida, vai nos adoecendo, a gente não vai entendendo de onde está vindo, e a gente começa a olhar para aquela pessoa, começa a ressentir. Por que eu estou sentindo isso pela minha mãe? Por que eu estou sentindo isso pelo meu pai? Por que eu estou sentindo essas coisas pelo meu irmão, porque ele é meu tio? Você não entende, já aconteceu com você isso? Por que eu estou sentindo essa coisa? Eu não quero mais estar perto, coisa ruim dentro de mim. Por que eu estou sentindo isso? O nome disso é ressentimento. Muito tempo guardando coisa entalada aqui. Ressentimento. Falar não é discordar, é libertador, Simone botou. Eu falo sempre, inclusive o tô nem aí pro que você pensa. Muito bom. Muito bom. Não tô nem aí pro que você pensa. É lógico que a gente entende, gente. A gente entende o que a Fernanda tá falando. Não é ser babaca, escroto. Eu não quero saber da opinião de ninguém. Não é isso. Não é isso que a Fernanda colocou. Tá bom? Acho que a gente é madura, que a gente entende o que ela quis dizer. Que esse outro lugar extremo também não nos pertence. Infelizmente, parente é complicado. O ser humano é complicado. Uma vez eu ouvi uma frase que ela diz assim, olha, quanto mais perto a pessoa é de nós, mais ela nos machuca, porque convive mais. Você vê um casamento, por exemplo, probabilidade que uma esposa, um marido tem de machucar o outro.
o cônjuge, né? Porque convive, tá mais perto, faz parte. O que a gente tem que aprender é se relacionar com essas pessoas. E a gente aprende a se relacionar, não é como a gente está tratando aqui, se anulando, calando a boca, engolindo tudo. Não. É se impondo às vezes. É dizendo dane-se o que você pensa às vezes. É tô nem aí às vezes. A gente vai chegar lá. Caqui Brasil, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Vamos seguir. Muitas pessoas não estão em paz com a família. Estão apenas em silêncio dentro dela. Você ouve assim, não, minha família é a maior paz. É mesmo. Aí você vai ver a convivência. Paz porcaria nenhuma. Só tem paz porque você cala a boquinha. Aí tem paz. Porque se você falar um ai, você vai ver como é que essas pessoas vão te tratar. Experimenta. E você chama de paz. Não é paz. É silêncio. É silêncio, é medo. Às vezes é covardia. Mas eu te entendo, eu não estou falando que a culpa é sua. Foi o que você aprendeu. E a gente está aqui para quebrar isso. Às vezes você chama de paz o que você... Não é paz. Não é paz. Tem dificuldade de dizer não. Doutor Porto colocou. Pois é. Imagino que muitos, se não todos os que estão aqui, têm ou já tiveram essa dificuldade. Você não está sozinho. Eu já tive essa dificuldade. Precisei trabalhar muitas coisas em mim. E essa live é exatamente para isso. Fica aqui que essa live é para isso. Bom? Um exemplo, por exemplo, a gente acha que tem paz, mas na verdade tem silêncio. A filha adulta que ainda toma decisões pensando primeiro na aprovação da mãe. Vou contar um caso meu, presta atenção. Eu namorei uma moça. Um dia eu tava no nosso namoro, bacana. Aí eu comprei minha primeira moto. Pensa, gente, numa alegria. O homem que andou a vida inteira de ônibus. Nessa época eu fazia parte de uma igreja em Niterói, eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A gente precisava pegar 2 conduções para ir para a igreja, 2 para voltar. Difícil, longe, lá em região oceânica, Piratininga. Aí eu comprei minha primeira moto. Cheguei todo feliz com a moto, não sei o quê. Vamos dar uma voltinha, meu bem, pra gente ver aqui, vamos ali na rua. Sabe o que ela falou pra mim? Eu tenho que perguntar ao meu pai. Eu não tô falando, gente, de um namorico de uma menina de 20 anos, 15 anos, não. 30 anos! Eu não tô falando que eu não tenho que dar satisfação porque eu morava debaixo do teto. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que perguntar se eu posso... Ele não tá nem em casa, se eu posso andar... 30 anos. Vocês entendem a dinâmica? Sabe o que o pai falou pra ela? Minha filha, pelo amor de Deus, pai já idoso, pelo amor de Deus, não anda, eu tenho muito medo. Ai, meu, se acontecer alguma coisa com vocês... Ela não andou de moto comigo. Tendo moto, eu tive que ficar indo pra igreja durante um bom tempo. De ônibus. Indo muito cedo, chegando muito tarde. 4 condições, 2 para ir, 2 para voltar. Tendo moto. E tendo que fazer qualquer outra coisa com ela, em um outro lugar. Porque ela não tinha capacidade. Eu não a culpo aqui, não estou falando mal dela, pelo amor de Deus. Mas ela não tinha capacidade, a maturidade de falar, pai, eu sou uma mulher de 30 anos. Respeito muito o senhor. Mas é lógico que eu vou andar de moto com meu namorado. Como assim, pai? Você não pode me proibir de andar de moto? Eu sou uma mulher de 30 anos. Eu não sou a sua filhinha de 15. Vocês entendem? Dependendo da aprovação. Ou um homem que não consegue contrariar o pai sem sentir culpa. Joana entrou aqui. Maressa, seja bem-vinda. Nanda, sejam todos bem-vindos. Bom receber vocês aqui. Bom receber vocês aqui. O homem que só consegue contrariar o pai, que não consegue contrariar, sem sentir culpa. Eu tenho um paciente, estou atendendo um paciente recentemente, ele falou para mim assim, olha, eu não gosto mais de música, eu cresci tocando, tinha uma banda com os amigos, o meu pai, ele é músico, ele já é idoso, esse homem ele tem 40 anos. Eu não gosto mais. Só que eu tenho medo de falar pro meu pai que eu não quero mais tocar, porque ele pode ficar chateado comigo e a gente pode perder contato. Olha só. Aí eu acabo indo quando ele me chama. Ele faz uma coisa que ele não quer fazer. Ele se submete a coisas que ele não quer fazer, que ele não tem prazer de fazer. Vocês conseguem entender isso? Porque ele tem medo.
Ele se sente culpado. Eu não posso dizer não, porque meu pai pode se afastar de mim. E daí se ele se afastar? E daí se ele quiser se afastar? Ele é livre. Que se afaste então. Se ele não é capaz de respeitar a sua decisão, que você não quer tocar, aonde que essa relação é saudável? Isso é uma relação abusiva. Não tem nada de saudável aí. É lógico que conversando na terapia com ele não é nesse tom que eu tô falando com vocês. Eu entendo, eu procuro investigar mais. Eu acolho, eu entendo. Ali eu sou analista, aqui não. Aqui eu sou um mentor. E daí se ele quiser se afastar? Então ele não consegue dizer. A mulher que continua assumindo responsabilidades que não são suas, porque aprendeu que dizer não é egoísmo. Já viram pessoas assim? Isso aqui não tem nada a ver comigo, mas eu não posso dizer não, senão vão me chamar de egoísta. Aí eu tenho que ficar fazendo. Eu tenho que assumir isso pra mim. Uma vez eu tava com a minha ex-noiva e chamei ela pra vir pra São Gonçalo, conhecer minha mãe e tudo mais. Ela tem 2 irmãos. Os 2 irmãos já saíram de casa, mas a família é muito, muito boa e tal, se reúnem sempre e moram perto da mãe. Ela morava com a mãe. A mãe não queria que ela saísse, porque não queria ficar sozinha, mas tem os 2 irmãos perto. Não é uma mulher dependente, doente, não. Ela não veio na primeira vez por causa dessa carga da mãe. Eu preciso ficar pra cuidar da minha mãe não pode ficar sozinha. Meu bem, como assim? Falei pra ela. Como assim sua mãe não pode ficar sozinha uma noite? Sua mãe é alguma dependente? Ela tem alguma doença? Ela não... Como assim? Ai, porque eu não me sinto mal, vou estar sendo egoísta. Meu amor, eu falei pra ela na época, meu amor, você tem 2 irmãos. Se a sua mãe não puder aceitar que você também, uma hora você vai seguir a sua vida, e você vai ter que sair de casa se você quer se casar, e que ela vai contar com você ainda, depois de casada, e vai continuar contando com seus irmãos, e que quando eu não puder contar, ela não é nenhuma dependente, ela vai ter que ficar sozinha algum dia à noite, e tudo bem também. Tem alguma coisa errada. Essa relação não pode ser como se você estivesse presa aí. Quer dizer, você nunca vai poder fazer nada enquanto ela estiver sozinha? Fiz ela pensar com algumas perguntas. E a gente foi desconstruindo algumas coisas. Mas como foi difícil. Como foi difícil essa relação por causa da mãe. Como foi difícil, vocês não imaginam. Lógico que eu não vou ficar entrando nisso para não expor a pessoa. Mas estou trazendo exemplos para exemplificar tudo que a gente está conversando aqui. Assumindo coisas porque acha que dizer não é egoísmo. Acho que é egoísmo. O problema não é falta de amor, é excesso de medo. Você que é assim, você fala assim, não, eu sou assim porque eu amo muito. Será? Eu não estou duvidando do seu amor, não. Mas será que é por isso? Ou é excesso de medo? Lembra do que eu falei da minha namorada? Minha ex-namorada? Não andou de moto comigo. Não é porque ela amava o pai dela, não. É medo. Se eu falar não pro meu pai, se eu falar que eu vou... O meu paciente. Se eu falar pro meu pai que eu não quero tocar, ele vai se afastar de mim. Medo. Medo. Em que situação você costuma se calar para evitar conflito dentro da sua família? Para você pensar. Em que situação você costuma se calar para evitar conflitos dentro da sua família? Pensa aí. Para pensar. Falar só sim, falar apenas o sim é medo de perder. Muito bom, Marissa. Muito bom. Nenhuma relação saudável exige que você fale sim. Toda hora, para tudo. Nenhuma. Mas vamos seguir. Segundo módulo. José, quando a ferida começa dentro de casa. Quem conhece a história de José da Bíblia? José do Egito. Vocês conhecem a história de José? Quando pensamos em sofrimento, normalmente imaginamos algo que veio de fora. Mas muitas das nossas feridas vêm de dentro, de perto. No ciclo familiar. A história de José é uma das mais honestas sobre isso. Havia erro de todos os lados, mas
Nada justifica o que aconteceu. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi vendido pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Vocês conhecem a história. A Bíblia não minimiza isso. E nós também não deveríamos minimizar as nossas próprias dores. MD, por que você está falando isso? É muito comum que a gente faça, sabe o quê? Quando são pessoas próximas. Não foi tão ruim assim. Ah, não foi tão grave o que essa pessoa fez comigo, o que a minha mãe fez, a forma que meu pai me tratou quando era mais jovem, ou o que ele faz hoje em dia. Ah, poderia ter sido muito pior. Ah, já passou. Você não deve minimizar. Não deve. Aquilo que não é reconhecido dificilmente é curado. É por isso que às vezes durante a análise é importante que a gente consiga fazer com que o paciente expresse sentimentos, muitas das vezes raiva. Sabe por quê? É muito comum e hoje em dia isso as pessoas estão pregando isso aí fora. É por isso que tem tanta gente adoecida. Você vai tratar na análise, na terapia, principalmente eu que sou da psicanálise. Você vai tratar um paciente que tem um problema com a mãe, com o pai, alguma coisa. Sabe o que geralmente eles falam? Não, meu pai foi um... Poxa, ele fez tudo isso, mas não, sabe, não foi bem assim. Ele também fez o possível. Ele foi o pai possível. Ah, minha mãe também, ela fez o que ela aprendeu. É, tudo bem. Até a gente entende. Mas ei, olha só, presta atenção. É por isso, é por ficar guardando, é por ficar passando pano que você adoeceu. É por isso que na análise é importante que o paciente expresse raiva, bote pra fora. Porque enquanto ele ficar guardando aquilo, lembra que eu falei do silêncio gerar o ressentimento? Anos guardando. Quando eu tinha tal idade, meu pai fez aquilo comigo. Lá na minha infância, na minha adolescência, minha mãe fez aquilo, me tratava daquela forma. Quando eu era criancinha, aquilo vai crescendo. Aí continua do jeito que está hoje em dia, você já adulto, adulta, aquilo vai crescendo dentro de você. É isso que te adoece. É por isso que é muito importante reconhecer, porque senão você não cura. E para reconhecer, às vezes você tem que sentir. E você vai falar para assim, você não sente raiva do seu pai pelo que ele fez, não? Geralmente no início os pacientes falam, não, que isso? Você não sente raiva da sua mãe, não? Não, que isso, minha mãe foi uma moça. Não, eu já entendo, eu já amadureci, eu já perdoei. Perdoou nada. Perdoou nada. Perdoou nada. Que live necessária. Acha que esqueceu, mas mexe e vira, tá lá o incômodo, isso aí. O que você acha sobre constelação familiar para resolver o problema do passado? Nunca fiz, Simone. Nunca fiz, não posso falar. Infelizmente não posso opinar. Uma coisa que eu nunca me envolvi, tá bom? Vou ficar te devendo essa, realmente não é minha área, eu não conheço. Mas para mim, logicamente, vou puxar a sardinha para minha abordagem. A psicanálise é a melhor abordagem para lidar com traumas, com situações da saúde mental. Para mim é a psicanálise. Para mim é a mais completa, onde vai mais fundo, tá bom? Você não precisa negar sua dor para honrar sua história. Qual ferida da sua família você ainda tenta convencer a si mesmo de que não doeu? Qual ferida da sua família você ainda tenta negar para si mesmo de que não doeu? Não foi nada demais. Poderia ter sido pior. Qual ferida? Conheço muitas pessoas, tem pacientes do Brasil inteiro. Tem pacientes de fora do Brasil. Eu ouço traumas todos os dias da semana, atendendo. Conheço muitos casos de pacientes que foram completamente maltratados na infância pelos seus pais, por um deles, pelos dois. Pacientes que sofreram abusos de tios, de tias, professores, primos. Um tempo atrás eu estava atendendo uma paciente jovem, 20 e pouquinhos anos, menos de 25 anos. Depois de um tempo de terapia, ela conseguiu abrir para mim o trauma dela. Ela falou, olha, eu fui estuprada por um primo de 3º grau, numa festa, num cruzeiro que a gente foi. Tinha bebido um pouquinho, ele me arrastou para o quarto, me forçou. Eu estava quase que completamente inconsciente, mas eu conseguia sentir o impacto, o corpo dele em cima de mim. Vocês conseguem entender o peso que isso tem? Disse que engravidou.
Isso não foi na infância, lógico. Foi uns 19 anos dela e tal. Disse que engravidou. Teve um aborto espontâneo. Família. Pessoas próximas. Dores. Mas quando a gente muito perto, principalmente pai e mãe, a gente tende a tentar minimizar. Você não precisa negar sua dor para honrar sua história. Problemas do passado você acha válido resolver agora? Lógico. É lógico que acha. Válido, imprescindível, necessário. Senão eles vão ficar aparecendo como sintomas. Aquela ansiedade que você não sabe de onde vem. Sintomas físicos. Sintomas ou psíquicos ou físicos. Problemas do passado. É lógico que sim. É lógico. Só o fato de você ter escrito aí significa que ainda está aí na tua vida, tá presente. Eu neguei por muito tempo que a perda do meu pai na infância não me afetou. Até percebi que meu medo de perder alguém importante era sobre a perda de meu pai. Olha só. Olha só. Eu neguei por muito tempo que não me afetou. Eu escondi, eu não quis lidar. Aí ela entendeu. Ó. Até percebi que meu medo de perder alguém importante era... Olha só. Imagina como é que deve ter sido os relacionamentos dela. Quanto ela não parou para lidar com isso. Vocês conseguem imaginar? Vamos para o terceiro módulo. O nascimento do adulto. José passa anos longe da sua família. Durante esse tempo acontece algo fundamental. Ele cresce. Não apenas em posição, mas em identidade. Ele deixa de ser apenas o filho ferido. Ele se torna alguém. Percebeu? José cresceu quando ele foi para longe da família. Vocês conseguem entender isso, gente? Quando ele foi para longe da família, ele cresceu. Às vezes na sua vida vai ser assim. Tem muita gente que não cresce, que não amadurece, que não se desenvolve, que não vai para um próximo nível. Porque alguns parentes, familiares são sanguessuga. Sanguessuga. Te prendem. Querem te manter ali. Eu evoluí muito quando me afastei. Olha só, Marisa. Roger, seja bem-vindo. Jefferson Natal, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui comigo. José cresceu quando ele se afastou da família. Ele cresceu em identidade, em posição. Deixou de ser um filho ferido e se tornou alguém. A psicologia chama isso de diferenciação emocional. Foi o tempo longe da família que fez ele crescer. Vocês já assistiram aquele filme 300? Lá de Esparta? Quem já assistiu esse filme 300? O início do filme é maravilhoso. Mostra lá o menininho aprendendo a lutar contra um adulto. Ele olhando o escudo, né? Se admirando. Eu quero ser um guerreiro um dia. Aí depois a cena mostra ele sendo levado pelos homens e a mãe sendo segurada, desesperada. Meu filho, meu filhinho, meu filhinho. E ele indo. Aí ele olha para trás assim, para a mãe. Por quê? Porque ele precisava ir para voltar e ser reconhecido como um cidadão espartano. Ele precisava passar por aquele período de treinamento, que durava anos. Aí ele vai para lá. Sai na pancada com um monte de outros garotos. Aprende a caçar, sobreviver ao gelo. A se defender de animais, deserto. Depois ele volta e é reconhecido como um cidadão espartano. Mas percebe? Ele tem que sair da casinha. Ele tem que deixar a mamãe, o colinho, o quentinho, o que resolve tudo, que dá todo o aparato, todo o suporte, que faz tudo por ele. Se você não sair, você não vai ser um homem, um cidadão espartano. Ele sai. Às vezes é assim na nossa vida. Muita gente que está paralisada porque não consegue sair do colinho quentinho, do seio familiar. Tem pai e mãe que dá tudo, que faz tudo. Não estou nem falando dos ruins, não. Que não tão mal, não. Às vezes tem tanta condição boa que não quer sair. É agradável. O colinho da mamãe é agradável. O papai que defende, que dá dinheiro para você comprar suas coisas. Você é homem, você é mulher. É agradável. Está com 30 anos, 35, 40, mas é dependente.
É agradável. Só não amadurece. Às vezes, para você não adoecer e prosperar, você precisa se afastar de sua família de origem. Sim, exatamente. Exatamente. E é duro, eu sei. Mas é necessário. É o momento em que a pessoa deixa de precisar de aprovação dos outros para saber quem é. Ela continua amando, ela continua respeitando, mas já não vive dependendo de validação. Vocês percebem? Você se afasta. Você se diferencia. Isso não significa que você deixou de amar, de respeitar, de honrar. Você só não está mais buscando aquela validação deles. Você é dono de si agora. Próprio nariz. Dona de si. Como diz a música da Isa. Dona de mim. Dona de mim. Uma pessoa emocionalmente diferenciada. Quais são as características? Vamos lá, primeiro. Ela consegue discordar sem se sentir culpada. Segundo, ela consegue amar sem se abandonar. Ela consegue colocar limites sem se sentir cruel. Ela consegue ouvir críticas sem perder a própria identidade. Essa é uma pessoa emocionalmente diferenciada, que aprendeu a se diferenciar da família. Amadurecer é deixar de viver como criança que sofreu e começar a agir como adulto que você se tornou. Será que não é por isso que tudo isso acontece ainda com você, que você tem essas dificuldades? Que você ainda vive como uma criança, como a Simone falou um pouquinho acima. Eu tinha medo de perder as pessoas importantes, era por causa do meu pai, ou seja, era pelo que aconteceu com ela nova. Então ela ainda se comportava como aquela criança ferida. Será que não é por isso que você ainda está adoecida? Que as pessoas estão agindo assim com você? Que a tua vida não tem paz? Que você ainda continua agindo como uma criança ferida? E não como adulto ou adulta que você se tornou? Será que não é por isso? Saí da minha cidade natal há 6 anos. Todos que por algum motivo entram em contato comigo ou me veem atrás de redes sociais não me reconhecem mais. Evolução notória. Parabéns, Marissa. Parabéns, você merece voar. A vida boa. O melhor da vida está reservado para pessoas corajosas. Corajosas. Depois que saí da casa da mamãe, me tornei uma mulher melhor. Precisei viver a minha vida para aprender que a minha família é eu, meu marido e meus filhos. Meu Deus do céu, como é bom ler isso. Alice, como é bom ler isso. Como é bom ler isso. Muitos casamentos são uma porcaria, sabe por quê? Porque a mamãe fica dando pitaco na vida do filhinho dela, que é um homem casado, fica botando nariz onde não deve. Porque a mamãe e o papai da mocinha fica dando pitaco na vida dela, como ela deve criar os filhos dela, como ela deve lidar com o marido dela. Mas ele falou, a Alice falou aqui, ó, a minha família, eu precisei entender quem é a minha família, eu que sou casada. Eu, meu marido e meus filhos, essa é a minha família. Depois que você casa, pai, mãe, irmão, primo, tudo parente. Vira parente. Sua família passa a ser o teu marido, tua mulher. Prioridade sua. É por isso que de repente você não cresceu homem. Porque você ainda fica agindo como filhinho, onde você deveria ser o rei dessa casa. Mãe, você não se dá bem com a minha mulher? Ok, eu vou te visitar porque eu te amo. Mas não vem cantar de galo aqui não. Que a dona dessa casa que é ela, minha esposa. Você não vai desrespeitar minha esposa dentro da minha casa, não. Se for para ser assim, a senhora não volta mais aqui. Eu vou lá te visitar. Mas eu não quero a senhora aqui se for para ser assim. O senhor, meu pai. E você, mulher, também. A gente tem que aprender a botar os nossos pais nos nossos lugares. Não somos nós que temos que lidar com o nosso sogro e sogra, não. É o filho e a filha que tem que lidar com o pai e a mãe. Pai e mãe, não vem falar do meu marido aqui, não. Não admito que você fale do meu marido assim. Se as pessoas fossem assim. Se as pessoas fossem assim. Em qual área da sua vida você ainda reage como aquela versão mais jovem e ferida de você mesmo? Qual área da sua vida você ainda reage? Aquela versão mais jovem sua. Eu já tive um relacionamento em que meu ex-namorado
não me dava presente sem dar primeiro para a mãe dele, porque ela se sentia preterida. Ai, meu Deus do céu, olha só. O triângulo amoroso. Porcaria que é. Em quarto lugar, quarto módulo, o perdão com limites. Isso aqui é muito importante, gente. Uma das maiores confusões emocionais que existem é acreditar que perdão significa voltar a ocupar o mesmo lugar. Ah, eu perdoo, aí volta, pum, mesmo lugar. Não. Não. José não fez isso. Ele perdoou, mas não voltou a ser o menino vulnerável lá do poço, por exemplo. Não voltou. Antes dele se revelar para os irmãos, ele avaliou. Ele observou. Percebeu quem eles haviam se tornado. Então, perdão não significa ausência de limite, gente. Perdão não significa permitir novos machucados. Perdão não significa aceitar qualquer comportamento, não. A fórmula é simples. Perdão mais limites, mais nova posição significa relações mais saudáveis. Quem conhece a história de José sabe. Os irmãos de José, quando o reconheceram e viram que aquele governador poderoso lá do Egito era o irmão deles, nunca mais o trataram da forma que eles haviam tratado no passado. Interessante isso. Por quê? Agora o nosso irmão é poderoso. Nosso irmão não é o mesmo, não. É assim que os seus familiares têm que te ver. Para eles pararem de te tratar do jeito que eles te tratam. Os seus familiares têm que te ver assim. Opa, o Michael agora é diferente. Eu não posso mais falar com ele da forma que eu falava. Ele mudou. A Marissa é diferente. Eu não posso tratar ela como eu tratava. Olha a posição que ela ocupa agora. Agora ela bate no peito. Agora ela é uma mulher. A Simone, a Alice, o João. Vocês conseguem entender? A Carlen. Eu não posso mais tratar. Os irmãos de José ficaram assim. Ficaram com medo. Meu Deus. Nunca mais José foi tratado daquela forma. Ele era um novo homem. Agora ele tinha autoridade. É assim que as pessoas têm que ver. Não posso mais falar com ele daquela forma. Não posso tratar ele de qualquer forma mais. A posição que ele ocupa na vida agora é diferente. Tem até uma espécie de temor, assim, de respeito. Não posso falar com ele assim. Fui demitido do meu antigo emprego no escritório de advocacia, porque o chefe de RH que estava jogando bola comigo, fui chamar ele para voltar na marcação do futebol, campeonato de advogados. Volta para marcar, cara, numa boa. Aí ele para mim, vai tomar não sei o quê. Eu levantei a voz no mesmo nível, vai você. Tá falando com quem? Ou você acha que tá falando com quem? Vai você. Eu não sou esses caras que você fica xingando aí no escritório, que abaixam a cabeça pra você com medo, não. Vai você tomar naquele lugar. E fui andando pra frente. Pra frente, olhando, sério. Acabou ali, foi estresse de jogo. Um tempo depois ele conseguiu a desculpa que ele queria e fui mandado embora. Porque eu, por respeito. Porque eu não aceitei que falassem comigo qualquer coisa. Eu prefiro perder o emprego, perder o contato com o familiar, perder do que ficar as pessoas me tratarem do jeito que elas acham que elas têm que tratar. Não vão tratar, não. Eu não admito. Não vão tratar. Não vão me tratar de qualquer jeito. Porque isso é que ensina. Opa, não posso falar com ele desse jeito. Com ele eu não posso. Com ele eu não posso falar assim. Ele não deixa, ele não admite. Olha só isso, gente. Vocês percebem? Como está na nossa mão o poder de como as pessoas nos tratam. Até mesmo na minha profissão, na minha cidade, parente não me priorizava. Hoje em dia, nem pedem para voltar para cuidar delas. Olha só como é que são. Olha só como é que são. Você pode amar alguém e ainda assim estabelecer limites. Você pode honrar alguém e discordar dessa pessoa. Você pode perdoar alguém e proteger a sua saúde emocional. É possível, gente. Amar e botar limite. É possível. As coisas não caminham distantes, não. Quem foi que disse que amar é deixar sem limite? Gente, você, não sei se tem pai e mãe aqui, com certeza tem. Mas se você deixar seu filhinho lá, sem limite nenhum, fazer o que ele quer, ele morre. Ele vai botar o dedo na tomada. Se estiver correndo na rua, ele vai entrar na frente de um carro. Criança tem que ter limite. E você coloca limite por quê? Porque você ama, porque você quer o bem.
Só que está na hora de você querer o seu bem. O limite que você vai colocar é porque você quer o seu bem. Está na hora de você querer o seu bem e não o dos outros. O bem coletivo. Aí por isso que eu me calo. Não, chega. Limites não são falta de amor. Muitas das vezes, os limites são a forma mais madura de amar. Até quando você vai deixar sua mãe se meter no teu casamento? O teu pai se meter na tua vida? Seus tios darem pitaco? Primo, tia? Ah, esse rapaz que você está namorando? Ah, esse emprego que você decidiu? Ah, que você não sei o que, essa decisão que você está tomando? Não se metam na minha vida. Eu sou dono do meu próprio nariz. É lógico que isso não significa não saber ouvir conselhos. Estou falando de pessoa que se mete. Limite é amor próprio. Já me calei muito para evitar conflitos. Quando eu amadureci, evoluí, comecei a ser firme nas minhas posições. Todos os meus redor passaram a me ver diferente, me respeitar. Perfeito. É assim que funciona. Quando eu coloco limites, quando eu imponho quem eu sou, a minha vontade, a minha decisão. Eu não estou falando aqui de ser escroto, babaca, bocó. As pessoas respeitam. Respeitam. Porque você se respeita em primeiro lugar. Você se respeita em primeiro lugar. Até quando seus familiares vão dar pitaco na tua casa, nas suas decisões? Pergunta, qual limite você sabe que precisa estabelecer, mas você continua adiando? Para você responder para você mesmo, você mesma. Qual é o limite que você sabe que precisa começar a colocar, mas você continua adiando? Caminhando para o nosso final. Quinto lugar, o quinto módulo. Deixa eu pegar minha água aqui. A culpa de quem começa a mudar. Quando alguém começa a mudar dentro de uma família, quase sempre encontra resistência. Sabe por quê? Porque quando um membro muda, todo o sistema tem que mudar. Quando um membro muda, todo o sistema tem que mudar. Aí acontece o quê? As resistências. Foi o que vocês falaram no início lá da live. Me chamam de ruim. É por isso que muitas das vezes a culpa aparece. O que a gente ouve? Você mudou, hein? Você não era assim, não. Já ouviram coisas assim? Já aconteceu? Você já ouviu coisas assim? Você mudou, você não era assim. Você tá diferente, você tá mais distante, você tá frio. Você mudou. Nossa. Às vezes a culpa é apenas o desconforto de sair de um lugar antigo. Crescer pode gerar culpa, mas culpa não é a mesma coisa que desonra, gente. Ô, Paulo, que bom te ver, meu querido. Que bom te ver, Paulo. Obrigado por ter aparecido, cara. Quanto tempo eu não te vejo? Não sei se você está trabalhando lá no mesmo lugar ainda. Se eu aparecer lá qualquer dia, vou lá no Nobre lá te dar um abraço. Bom ter você aqui, irmão. Saudade de você, cara. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito. Bom te ver aqui. Crescer pode gerar culpa, gente. Mas culpa não é a mesma coisa que desonra. Eu lembro que um desses relacionamentos meus, por causa da culpa que a moça tinha com relação à mãe dela, esse foi um dos motivos de não ter dado certo um relacionamento. Porque a mãe não queria ficar sozinha, então fazia força, pressionava a filha para que ela não fizesse os planos de um dia se casar, que significa sair de casa, formar sua própria família. Para ela, a mãe, não ficar sozinha. Então ela fazia força. Ficava entrando na cabeça da filha. Esse foi um dos motivos de um relacionamento meu não ter dado certo. Aí eu ia conversando com ela. Falei, honrar sua mãe não significa que você tem que obedecer cegamente. Você não é mãe da sua mãe. Você não é mãe da sua mãe. Você não tem que viver pro resto da vida aqui, não. Lugar de filho é crescer e sair do ninho. É possível você ser filha, boa filha, mas com a tua própria família. Aí ela foi aprendendo.
Aí o que acontecia quando ela ia colocar a vontade dela, falar a opinião dela? A mãe vinha e atacava. Esquece que eu existo, sua ingrata. Esquece que eu sou sua mãe. Você me desonra. Vocês percebem? Isso gera culpa. Quantas vezes eu tive que atender o telefone chorando? Ela atendeu o telefone, eu atendi o telefone e ela chorando. Ou a gente presencialmente, ela vinha chorando no meu colo. Vem cá, meu amor, fica calma, eu tô com você. Porque isso gera culpa. Isso gera muita culpa. Começar a se posicionar. E ter que ouvir coisas ainda. Por quê? Ninguém quer ser ingrato. Ninguém quer ser chamado, ouvir isso de pai e mãe. Esquece que eu existo. Ninguém quer. Só que isso é balela. Isso é mentira. Isso é ilusão. Isso é joguinho emocional. Isso é ser narcisista. Isso não é saudável. Isso não é amor saudável. Não é. Então eu tenho um exercício final aqui. Vocês vão completar a frase aí na cabeça de vocês, se quiser anotar. Vai ser muito importante. O exercício final. Complete a frase. Eu me sinto. Escreve. Quando. Escreve. E eu preciso que. Escreve. Esse exercício para vocês fazerem. Se você puder pegar um papel e uma caneta, faz isso. Eu me sinto. Quando. E eu preciso que. Quer um exemplo? Limites com a família. Eu me sinto desrespeitado quando minhas decisões são criticadas o tempo todo e eu preciso que você confie mais na minha capacidade de conduzir a minha própria vida. Esse é um exercício para vocês fazerem aí. A minha mãe sabia que a chantagem emocional funcionava. Olha só. Minha mãe sabia que a chantagem emocional funcionava. Isso aconteceu nesse meu relacionamento que eu tô dando como exemplo. Foi um dos motivos da relação não ter dado certo. Eu não consegui também lidar. Ela não conseguiu também lidar. Ela não teve forças para sair das garras da mãe. Não teve forças. Que bom. Porque eu poderia ter forçado, me casado e estaria muito infeliz. Que bom que não deu certo. Ruim para ela, infelizmente. E ruim para quem ainda está nessa posição. Manipulação. E na maioria das vezes as pessoas sabem que o jogo emocional, que a chantagem emocional funciona. Então faça esse exercício, complete a frase. Eu me sinto, por exemplo, sobrecarregada quando tudo parece depender de mim e eu preciso que as responsabilidades sejam divididas. Você vai completar a sua frase. Eu me sinto quando e eu preciso. É uma frase simples, mas muitas das vezes é a frase que nunca tivemos coragem de dizer. Nunca tivemos coragem de dizer. Eu já precisei dizer para minha mãe, por exemplo. Minha mãe casou, saiu de casa. Aí um dia ela veio aqui, viu que eu estava comprando material, fazia obra da casa e tudo mais. Filho, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dinheiro lá com meu marido, vou te dar para você fazer isso aqui na casa. Não quero. Falei com muito amor, mãe, não quero, não preciso. Eu vou fazer minha obra. Eu vou juntar o meu dinheiro, eu vou trabalhar. Não quero, não preciso. Muito obrigado. Não preciso. Eu assumo. Eu sou o homem dessa casa agora. Eu vou trabalhar, vou conquistar o dinheiro. Muito obrigado pelo que a senhora está fazendo. Mas eu não preciso. E várias outras situações. Várias outras situações. Várias outras situações. Você não nasceu para viver em silêncio. Você nasceu para viver com verdade, maturidade e identidade. Algumas feridas emocionais atravessam anos. Passam pela nossa adolescência, pelos nossos namoros, por casamentos, passam por filhos, passam pela nossa carreira, pela nossa autoestima. Muitas das vezes a pessoa tenta resolver tudo ao redor sem perceber aonde a raiz está, ou que a raiz continua viva. É exatamente esse tipo de trabalho que eu faço. Todos os dias eu atendo pessoas com crises na sua identidade, com dificuldades para lidar com parentes, nos relacionamentos. E eu trabalho exatamente isso, as raízes de onde tudo começou. Porque eu acredito que é lá
que reside o verdadeiro problema. Mexendo lá, a gente cura, a gente resolve. Lógico que aqui não é uma terapia. Eu não posso conhecer a história de vocês para a gente trabalhar individualmente, mas deu para ter diretrizes de como a gente deve proceder mediante os nossos parentes, os familiares, os grupos que a gente frequenta, os locais. A gente tem um pouquinho mais de amor próprio, gente. Um pouquinho mais de respeito por nós mesmos, de consideração por nós mesmos. Talvez você passou tempo demais aprendendo a se calar diante das pessoas. E chegou a hora de você aprender a se posicionar. As pessoas só vão te ver diferente quando você começar a agir diferente. As pessoas só vão te respeitar quando você começar a se respeitar. As pessoas só vão te admirar quando você se admirar. E você vai fazer isso assumindo um lugar que você ainda não assumiu. De adulto e de adulta que você é. Dono de si. Que se banca, que banca suas opiniões. Banca quem você é, as suas convicções. Que não aceita mais calado, desaforo, desrespeito. Que está disposto a, às vezes, perder coisas. Perder um namoro, perder um relacionamento. Perder um contato, nem que seja com pai e mãe, eu não estou nem aí. Se for para me distratar. Primo, irmão. Se for para me distratar, gente, para me fazer mal, eu não estou nem aí. Pode ser minha mãe. Eu vou continuar amando, mas é cada um no seu quadrado. Precisar de mim, eu estou lá na mesma hora. Se me ligar precisando de mim, eu estou aqui. Mas é cada um no seu quadrado. Porque ninguém me trata mais de um jeito que eu não admito. Por quê? Porque eu não deixo. Vocês percebem como o poder está na mão de vocês? Das pessoas tratarem vocês da maneira que vocês permitem? Você pode dizer não para sua mãe e ter paz com isso. Você pode dizer não para o seu pai e ter paz com isso. Você pode colocar a sua opinião com a sua família, colocar eles no devido lugar deles, se for o caso. Você pode. Você não precisa mais ficar com medo. Você não vai perder nada se você fizer isso. Pelo contrário, você vai ganhar paz, respeito, admiração. Você vai ser cercado de pessoas que te admiram, que te respeitam. E você vai passar a se respeitar, a se admirar. Você vai se olhar no espelho com muito mais amor próprio. Tesão em você mesmo. Tua autoestima vai voar. Bom, gente, essa foi a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro eu me amo para depois amar o próximo. Perfeito. Quem quiser ajuda para tratar questões com familiares, questões profundas que você não precisa lidar sozinho. Eu tenho horários disponíveis, tá? Para psicoterapia. Eu tenho agenda disponível. Se você quiser uma ajuda, me manda uma mensagem no final dessa live. Não caminha mais sozinho, não. Não caminha mais sozinha. Não fica deixando isso para depois. Uma hora você resolve sozinho. Não vai resolver. Quantos anos você está nisso já? Não vai resolver sozinho. Você precisa de ajuda. E de uma ajuda séria, de alguém que entende. De alguém que vai te entender, vai te acolher, vai te ouvir e vai saber te direcionar, te ajudar. Eu estou à sua disposição. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Marissa, Marcel. Obrigado vocês que estiveram comigo todos aqui. Tá bom, gente? Até a próxima. A live vai cair já já. É 1 hora certinho? Então, queria só agradecer vocês nesse finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salvo aqui. Quem quiser assistir vai ficar 24 horas no ar. Depois eu tiro. Tá bom, gente? Vocês gostaram da live? Juntos com o profissional, vamos mais longe. Perfeito. Muito bom ter vocês aqui, gente. Adorei. Faça mais. Vou fazer sim, Jô. Vou fazer. Obrigado por essa live tão rica de conteúdo, Simone. Obrigado você pela companhia, querida. Muito bom ter vocês aqui. Abriu muito minha mente essa live. Nossa, que delícia ler isso. Porto, depois me manda mensagem, doutor Porto. Vê lá o seu comentário aqui, tá? Sobre a sua dificuldade, estou à sua disposição. Conta comigo. Tá bom, gente? Ó, tô encerrando aqui. Um beijo no coração de vocês. Um abraço, MD. Tchau, tchau.